Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos falar hoje sobre Canadá, certo? Vamos ver alguns aspectos aí relacionados à formação territorial, à população, à economia, né? E alguns aspectos gerais a respeito do Canadá, ok? Como vocês já viram esse ano, o Canadá ele faz parte da América Anglo-Saxônica, né? Junto com os Estados Unidos, sendo assim um país desenvolvido. O Canadá ele também é o segundo maior país do mundo, né, gente? Então vamos começar a leitura aí para a gente entender algumas características a respeito dele. Ó, na página 417 de vocês começa dizendo o seguinte: o Canadá é o segundo maior país do mundo. No caso, gente, ele fica atrás somente da Rússia, tá? A Rússia é em primeiro lugar, o maior país do mundo, né? E o Canadá aí é o segundo país. Ele tem uma área aí de 9.984.670 quilômetros quadrados e está localizado no extremo norte da América. No caso, ele fica aí já pegando a parte realmente do Círculo Polar Ártico, viu? Limita-se ao sul com os Estados Unidos e ao norte com o Oceano Glacial Ártico, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. Então, o Canadá, gente, ele vai ser banhado aí por três oceanos, né? O Glacial Ártico, o Atlântico e o Pacífico. Ele vai fazer fronteira aí ao sul com o Canadá e também vai fazer fronteira aí com o Alasca, né? Que pertence aos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos, certo? Aí, ó, no caso, ele faz fronteira com o Alasca no noroeste, tá certo? Aí nós temos aí formação territorial e população canadense. O Canadá foi uma colônia de povoamento com características semelhantes às dos Estados Unidos, pois recebeu imigrantes que também fugiam de perseguições religiosas e políticas na França. Como em outras regiões da América Anglo-Saxônica, o território canadense sofreu forte disputa entre franceses e ingleses. Veja o mapa a seguir sobre a ocupação territorial do Canadá. Então, a gente tem aí um mapa, ó, mostrando a área que foi ocupada por ingleses, né, inicialmente, a área que foi ocupada aí por franceses e a área que foi ocupada aí por espanhóis. Então, ó, como ele, a partir do século XVI, foi colonizado principalmente aí por ingleses e franceses, a gente teve aí também a presença dos espanhóis, mas por pouco tempo, né? Então, o Canadá passou a ser um país bilíngue, ou seja, ele tem duas línguas oficiais. Tem o inglês, né? E também tem o francês, que é falado aí na província de Quebec, tá bom? Então, a população do Canadá toda ela tem ascendência aí britânica, né? A maioria é de ascendência britânica, no caso da Grã-Bretanha mesmo, os ingleses, tá? Que corresponde aí a 40% da sua população, né? E 27% franceses, ok? Então, pessoal, a província de Quebec, né? No caso, esse estado aí que a gente aqui no Brasil chama de estado, mas eles chamam de província. A província de Quebec, ela realmente ela fala francês, né? A língua oficial de lá é francês. No restante do Canadá, a língua oficial é o inglês. Por isso que eles possuem dois idiomas oficiais, tá? Aí aqui diz assim, ó. Continuando aí a leitura. A expansão territorial dos colonos canadenses enfrentou um grave problema com a derrota da França na Guerra dos Sete Anos, em 1763. Com isso, foi estabelecido um tratado entre a França e a Inglaterra para oficializar a dominação inglesa em todo o território anteriormente ocupado por franceses. Porém, ainda havia oposição entre os franceses católicos e os ingleses protestantes. Isso pode ser observado pela polarização territorial evidente na ocupação inglesa da região que hoje corresponde à província de Ontário e da francesa que corresponde à porção sul da atual província de Quebec. Tal divisão fez com que a colônia se mantivesse dividida entre esses dois territórios. Então, gente, nessa formação territorial aí do Canadá, a gente teve as terras divididas aí entre franceses, né, mais a leste, e também ingleses, tá?
Aí, apesar de haver presença também de alguns vikings, né, e portugueses, italianos no Canadá, a gente tinha aí, no caso, em menor quantidade, tá? Em menor proporção. Os franceses, eles ocuparam aí uma grande extensão de terras americanas, mas a maior parte, né, venderam aí para os Estados Unidos, tá? E se fixaram aí nessa província mesmo, que é a província de Quebec, né? Que no caso eles deram origem a essa parte que a gente chama de parte francesa do Canadá. Então, Quebec, gente, ela vai ser, ela na verdade queria ser independente, né, do Canadá, mas aí ela continua sendo uma província só que com dominação, no caso, francesa, tá certo? Aí aqui, ó, os ingleses eles foram aos poucos tomando conta das terras mais a oeste, no caso, da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles foram abrangendo o seu território em direção a oeste, em direção aí ao Oceano Pacífico. E, no caso, foi ampliando aí o seu território realmente até chegar na configuração atual, né? Nessa configuração que a gente tem hoje em dia. Quando a gente observa aí, gente, esse mapa, né? Vocês estão vendo que é a ocupação inicial aí do Canadá, tá bom? Mas aí a gente teve uma expansão, né? E os ingleses eles acabaram tomando conta praticamente do Canadá inteiro, tá? Aí aqui, ó, continua dizendo o seguinte: em consequência das rivalidades internas, os colonos canadenses não conseguiram se impor frente à dominação inglesa, e como forma de eliminar os constantes conflitos, um ato britânico, no ano de 1867, uniu os dois territórios em uma única federação, sob o nome Canadá. Isso elevou a colônia à categoria de domínio inglês, organizado politicamente como uma monarquia parlamentarista, que tinha como chefe de Estado a rainha inglesa, responsável por indicar um representante local, o governador-geral, e como chefe de governo, o primeiro-ministro, indicado pelo parlamento. Nessas condições, nesse ano, o Canadá conseguiu enorme ampliação de sua autonomia. Então, ó, como vocês viram, em 1867, a gente uniu, né, essas duas colônias aí, a colônia inglesa e francesa, e ficou aí sob a dominação inglesa. Então, quem era o chefe de Estado era realmente a rainha da Inglaterra, né? E aqui no Canadá a gente tinha um governador geral. Então, como vocês bem sabem, né, o Canadá ele foi colonizado aí, principalmente pela Inglaterra, pela colonização de povoamento, tá? Então, ó, vamos continuar. Diz assim: com isso foram alcançadas as condições necessárias para a expansão colonial em direção ao Oceano Pacífico. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Canadá lutou ao lado dos ingleses e somente em 1926 tornou-se independente em relação à Inglaterra, ou seja, não faz nem 100 anos, né, gente? Faz apenas 94 anos, agora nesse ano de 2020, que o Canadá ele é independente, tá? Da Inglaterra. Aqui continuando. Ainda hoje, o Canadá continua como membro da Comunidade Britânica das Nações, o que o torna uma democracia parlamentar e uma monarquia constitucional. Nos termos da Constituição, a Rainha do Reino Unido é a sua chefe de Estado, representada no país pelo Governador-Geral do Canadá, nomeado pela coroa inglesa sob proposta do primeiro-ministro canadense. Aqui, o Canadá é formado por 10 províncias e 3 territórios. Observe o mapa a seguir. Aí a gente tem, ó, gente, a província de Quebec, essa verdinha aí, ó, que é uma província francesa, né? A capital do país, né, Ottawa, tá? Aqui, ó, logo embaixo de Quebec, tá? Na província de Ontário, a gente tem Ottawa, aqui bem pertinho dos Estados Unidos, né? Aí a gente tem aí a segunda maior província, que é Ontário, né? Aí temos aí alguns territórios, ó, como o território de Yukon, o território do Noroeste. Temos o território de Nunavut e temos aí várias outras províncias, tá certo? Aí aqui, ó, em virtude de sua ocupação, o país tem dois idiomas oficiais, o inglês e o francês, como eu falei agora há pouco para vocês. A maior parte da população, cerca de 58,8%, fala o inglês, sendo o francês predominante em Quebec, por ter sido uma província colonizada pela França.
Continuando, ó, nesse amplo território vivem 35.939.927 habitantes, né? São dados de 2015. A densidade demográfica média do Canadá é de apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado, de modo que o país é pouco povoado. Gente, então, ó, como vocês viram aí no início do ano, a gente tem um termo populoso e povoado. Então, o Canadá, ó, ele não é considerado um país populoso, tá? Porque ele tem aí uma população muito grande, aliás, tem uma população muito pequena em relação à sua área, que é muito grande, tá? Então, como eles possuem aí, ó, cerca de 35 milhões de habitantes, quase 36 milhões, então, eles têm muito menos que a população aí do estado de São Paulo, tá? Então, por isso que ele é, no caso, não é populoso. E ele também é pouco povoado, porque a maior parte da população, ela realmente habita aí na parte sul, tá? E também na parte leste, aí mais próximo ao Oceano Atlântico, que no caso são as áreas mais habitadas. A parte do extremo norte é menos habitada devido à questão do clima, ok? Então, ó, quando a gente fala aí de população, a maior parte da população canadense, né, que se concentra aí mais nessa área próxima aos Estados Unidos, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, da província de Ontário, a região dos Grandes Lagos, né, que é uma das regiões mais desenvolvidas aí do Canadá, tá? Tanto sobre a questão aí de industrialização, sobre a questão aí de urbanização, tá? Desenvolvimento econômico e também a maior concentração populacional, né? Se concentra aí nessa província de Ontário e também na província de Quebec. A gente tem aí as maiores cidades canadenses, né? Que são Toronto, Hamilton, Montreal, Ottawa, né? Winnipeg, Vancouver. Então, são cidades aí bem famosas, né? Vancouver, por exemplo, está localizada aí na costa oeste do Oceano Pacífico. E é um ponto turístico aí muito conhecido, tá? Muito visitado por pessoas de todas as partes do mundo, né? Aí, pessoal, nós vamos ter aí, no caso, aqui, ó, continuando a leitura, a maior concentração populacional ocorre na região sudeste, na fronteira com os Estados Unidos, pois boa parte do território canadense apresenta climas de temperaturas baixas em virtude da posição geográfica do país em uma área de elevada latitude. O percentual de população urbana do Canadá é de 81,65, ou seja, tem mais de 80% da população morando nas cidades, né? E menos de 20% aí morando no campo, tá? Aí, Toronto, a maior cidade do país, que no caso não é a capital, tá, gente? Que é a maior cidade. A maior cidade vai ser Toronto, que fica aí, ó, bem próximo a Ottawa, que é a capital, viu? Aí, continuando aqui a leitura. Abriga 6 milhões de habitantes. Em virtude das baixas temperaturas, a cidade de Toronto tem o maior complexo subterrâneo de lojas do mundo, denominado PAT. O local conta com 30 quilômetros de corredores, mais de 1.200 lojas e 5.000 empregados. Aí embaixo a gente tem uma imagem, né, da cidade de Ottawa, aí no Canadá. Apenas uma vista parcial, certo? Então, gente, a gente tem aí no Canadá mais ou menos aí 10% apenas da população aí dos Estados Unidos, tá? Então, a população é bem menos que 10%. A população dos Estados Unidos está aí em cerca de 330 milhões, né, de habitantes, e o Canadá tem apenas 36, né? Quase 36. Então, a gente tem aí menos de 10% da população, tá certo? Cerca de 10%. Continuando aqui, ó. A gente tem aí uma foto, né, da cidade de Toronto, que é a maior cidade aí do Canadá, e diz assim: o Canadá apresenta uma excelente qualidade de vida com IDH de 0,903, alcançando a nona posição no ranking mundial. Isso são dados de 2015, viu, gente? Então, ó, aqui a gente tem a imagem do PAT, né, que é o Complexo Subterrâneo de Lojas em Toronto, devido aí às baixas temperaturas, né? Então, o PAT aí, ó, uma imagem, e aqui em cima
cidade de Toronto. Com relação ao IDH, a gente sabe, né, e já aprendeu esse ano, que o IDH ele é medido aí numa escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, o Canadá possui 0,913. Então, ele está no 9º lugar aí no ranking mundial, tá? Isso aí, dados de 2015, viu? A expectativa de vida no país é de 82 anos, a taxa de alfabetização é de 99% e toda a população tem acesso à rede sanitária e à água potável. No Brasil, esse acesso é de 83%. Outro dado importante sobre o país diz respeito ao crescimento vegetativo, que é baixo, considerado insuficiente para a reposição populacional, o que provocou o envelhecimento da população e falta de mão de obra. Para solucionar o problema, o governo vem estimulando a entrada de imigrantes pré-selecionados de países europeus, asiáticos, latino-americanos e até mesmo dos Estados Unidos. Então, gente, o Canadá realmente, né, tem essa necessidade aí de mão de obra, tá? Porque no caso a gente teve um envelhecimento populacional no Canadá e a gente também tem aí, no caso, uma população, né, que cresce pouquíssimo. Então, devido ao tamanho aí do Canadá, a população dela é muito pequena em relação à sua área. Aí, vamos ver aí algumas características da economia, né, canadense. E só para encerrar essa questão aí da imigração, né? A gente teve aí na década de 90, mais ou menos, cerca de 1 milhão de pessoas que imigraram aí para o Canadá, atraídas aí pela oportunidade mesmo de trabalho, né? Buscar aí uma melhor qualidade de vida, né? Um elevado nível de vida mesmo. E nos últimos anos foram adotadas algumas medidas restritivas, porque estava entrando gente, né, demais, e tinha gente também que ia para o Canadá, que era mais fácil, né? E depois queria vir para os Estados Unidos, queria entrar pelo Canadá nos Estados Unidos. Então, realmente, a gente passou a ter uma medida restritiva aí para evitar esses imigrantes, tá? Então, eles começaram a dar mais preferência aí aos profissionais qualificados nas áreas mais carentes aí de mão de obra. Então, eles começaram a buscar aí a questão, primeiro, da qualificação do que a quantidade, né? Então, eles prezaram mais por essa questão mesmo, tá certo? Aí agora vamos ver alguns aspectos aí da economia canadense. Aí aqui, ó, página 419, temos aí. Apesar da forte e prolongada dominação política dos ingleses, a economia e as formas de ocupação do espaço canadense se assemelham àquelas dos Estados Unidos. A colonização europeia implantou o trabalho livre e distribuição de propriedades aos colonos. Dessa maneira, tanto as atividades agropecuárias como as minerais favoreceram ao povo canadense o acúmulo de capital. Mais tarde, no fim do século XIX, o crescente mercado interno propiciou o processo de industrialização. A industrialização esteve dependente dos ingleses até a Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, o processo industrial seguiu e segue até hoje os parâmetros estadunidenses. Então, gente, ó, quando a gente realmente fala aí da atividade industrial no Canadá, né? O Canadá ele teve aí um processo de industrialização depois da Primeira Guerra Mundial, né? No final aí de 1918, aí foi que começou realmente a ter uma crescente industrialização. Esse acúmulo de capital, né, que a gente teve aí durante a época da colonização europeia, né, propiciou aí ao Canadá essa questão de, no fim do século XIX, a gente ter um mercado crescente interno mesmo. Então, as pessoas começaram realmente a procurar produtos industrializados, né? E o Canadá se viu na necessidade realmente de industrializar o seu país, tá? Então, ó, hoje em dia, no caso, a gente tem aí a industrialização, principalmente na província de Quebec, né? Que é a província francesa, que no caso é a segunda província em importância. A primeira é Ontário, tá? E ela vai ser responsável aí por quase 22% do PIB. Então, a província de Quebec ela é muito industrializada, gente.
e ela possui também muitos recursos energéticos, né? Muitos recursos minerais, possui também atividades agrícolas e várias outras atividades econômicas aí importantes para o Canadá, ok? Então, ó, quando a gente fala em processo de realmente industrialização, né, urbanização, a gente tem aí principalmente localizado nessas duas províncias, tá? Aí com relação aí, ó, aqui, ó, a gente tem aí com relação aos recursos minerais, vocês conseguem observar nesse mapa, né? A questão dos recursos minerais presentes aí no Canadá. E esses recursos minerais, gente, a gente vai ter aí no caso a área mais do extremo norte, né? Que no caso vai intensificar aí a exploração da floresta boreal, que a gente chama de taiga. E essa intensificação da floresta boreal, ela nos dá aí uma indústria de papel, tá? Que no caso aí eles têm o uso da celulose, né? As indústrias de papel e celulose, elas são muito desenvolvidas aí no extremo norte do Canadá, tá? A gente também vai ter aí vários investimentos, né, da economia canadense, né, já que Estados Unidos e Canadá, eles são interdependentes, né, no caso eles têm, o Canadá, ele tem cerca de 80% das suas exportações, né, para os Estados Unidos, mais de 80% da sua produção vai para os Estados Unidos, e esse ritmo, no caso, ele tem aumentado, né, porque os Estados Unidos, ele demanda aí, no caso, muitos produtos, principalmente produtos agrícolas e também essa questão aí dos recursos minerais, tá? Então, o Canadá é um grande exportador realmente de recursos minerais, né? Ele é o terceiro maior exportador de minérios do mundo, gente. Entre eles, a gente tem a exportação de alumínio, de zinco, de ferro, de chumbo, né? Como vocês conseguem ver aí nesse mapa. De urânio, de ouro, de cobre, de carvão, tá? De petróleo. Então, como vocês conseguem ver aí no mapa, que tá aí na página de vocês, na página 420. Então, o uso desses recursos minerais garante ao Canadá, né, riqueza, realmente, tá certo? Com relação aí às outras atividades econômicas, né, como a gente tá falando de recursos minerais, a gente também pode falar de recursos hídricos, né, que no caso, o Canadá tem uma grande disponibilidade de recursos hídricos e obtém aí, no caso, energia elétrica barata, né, porque eles utilizam aí muito a questão das hidrelétricas, certo? Para produzir aí energia elétrica. Aí a gente tem aí o Canadá, ele também ocupa o primeiro lugar no ranking mundial da produção de papel e celulose, né? Como eu falei para vocês, por causa das florestas boreais, com a extração aí de madeira, né? Que são em áreas realmente reflorestadas, viu, gente? Eles retiram e depois eles fazem o replantio, tá? Mas tudo isso utilizando aí tecnologia de ponta, viu, gente? Então, eles são muito, no caso assim, tem uma agropecuária, tem recurso, extração de recursos naturais, extração de recursos hídricos, mas tudo isso com o uso de tecnologia, viu? Com relação às áreas industriais, né, a gente vai ter aí Toronto, Montreal, o Vale do Rio São Lourenço, né, a região aí dos Grandes Lagos, que fica aí realmente na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, que são as áreas mais industrializadas. Lá a gente vai ter algumas indústrias de base, como as siderúrgicas, as automobilísticas, as metalúrgicas, as indústrias de papel e celulose, as indústrias de maquinaria pesada, as indústrias de eletroeletrônicos, as indústrias de bens de consumo, e a gente também vai ter, né, na cidade de Vancouver aí, um importante centro industrial, viu? Que no caso são indústrias aí, a gente tem a presença de indústrias secundárias. Com relação a... Vamos continuar a leitura aqui para a gente ver a parte de agropecuária, certo?
Aqui embaixo do mapa diz assim: a proximidade geográfica entre o Nordeste dos Estados Unidos e o Sudeste do Canadá fez com que vários setores industriais da economia canadense estejam ligados ao mais antigo centro industrial norte-americano. Muitos consideram a economia dos dois países única, dado seu nível de integração. O maior exemplo da dependência canadense é o fato de 76% das exportações do Canadá serem absorvidas pelos Estados Unidos. Entre outros parceiros econômicos do país estão membros da União Europeia, China, Japão e México. A produção industrial do país é diversificada com bens de consumo e produtos de alta tecnologia. É o caso da produção de aeronaves pela empresa Bombardier, que disputa o mercado mundial com a empresa brasileira Embraer, tá? Então, pessoal, eles utilizam aí, como eu já falei para vocês, muita tecnologia, certo? Então, todos os ramos industriais aí do Canadá, eles estão relacionados aí com a área tecnológica, né? Ciência e tecnologia, tá? Ó, quando a gente fala de agropecuária, a agropecuária aí do Canadá, o Canadá ele vai ser considerado um dos países principais aí na produção de alimentos do mundo, né? Principalmente cereais, gente, como os Estados Unidos também, né? Cereais, trigo, aveia, centeio, cevada, canola, linhaça, né? Entre outros cereais aí, tá? Eles são transportados por trem, né? Geralmente, tanto os Estados Unidos como o Canadá, eles utilizam muito o transporte de trem aí para transporte realmente de cargas, viu? E eles levam aí até o Rio São Lourenço, né? Que no caso aí vai ser uma boa parte exportado aí para os Estados Unidos, tá? Através aí do Rio São Lourenço. A gente também vai ter aí, com relação a agropecuária, essa questão aí da agropecuária mecanizada, viu, gente? Na região aí dos Grandes Lagos, né, são produzidos aí hortifrutigranjeiros, né, que no caso a presença aí de muitas áreas frutíferas, né, muitas áreas aí também de produção de verduras, frutas, legumes e tudo mais, tá? A gente também vai ter aí a presença da pecuária, né, com rebanho de gado de corte e leiteiro. E a gente também vai ter aí, no caso, uma área, né, pesqueira, tá? Devido aí esses extensos litorais, né, como o Canadá tem fronteira aí com 3 oceanos, o Atlântico, o Pacífico e o Ártico, então ele vai ter aí uma pesca muito favorável, certo? A gente também vai ter, gente, a presença de recursos. Então, gente, nós temos aí a presença, né, de vários recursos, né, ligados aí à produção agropecuária. Então, recursos realmente tecnológicos, né? E a gente tem algumas áreas que se destacam aí na produção agropecuária, lá no Canadá. A gente tem as planícies centrais, né? Que tá até falando aqui no finalzinho aí do parágrafo de vocês. Vamos fazer uma leitura, ó. As atividades agropecuárias são muito influenciadas pelo clima rigoroso, o que limita a produção, desenvolvida, portanto, em áreas com temperaturas mais amenas, como o Vale do Rio São Lourenço, as planícies centrais. Mas a gente tem outra área também, gente, que é muito favorável aí para a agropecuária, que é a região da Colômbia Britânica, viu? Então, ó, na área das planícies centrais, a gente tem aí uns terrenos que são relativamente planos, né? O solo é muito rico e eles estão situados aí próximos às montanhas rochosas, né? Que são as cordilheiras que a gente tem aí no Canadá e nos Estados Unidos. Eles também estão próximos aí, estão entre as montanhas rochosas e os montes Apalaches, tá? Então, a gente tem uma larga produção aí, como eu já falei para vocês, de cereais nas planícies centrais, tá? É muito favorável aí para a produção de trigo, de cevada, de centeio e assim por diante. A gente também vai ter aí na região dos Grandes Lagos, que no caso fica aqui, ó, embaixo da província de Ontário e de Quebec,
na região dos Grandes Lagos e no Vale do Rio São Lourenço, tem a produção aí de frutas, né? Como eu já falei para vocês agora há pouco. Os hortifruti grangeiros, né? Então, a gente vai ter a presença de frutas, de hortaliças, de cereais. Vai ter também a presença da pecuária leiteira. Vai ter aí nas províncias de Ontário, de Quebec, e também nas províncias de Nova Escócia, né? Em menor proporção, tá certo? Aí na região da Colômbia Britânica, que é a terceira região aí mais voltada para essa produção agropecuária, a gente vai ter a atividade principal, que vai ser a atividade de extração de madeira, tá? A gente também vai ter aí produção agropecuária aí com destaque para frutas. A gente vai ter a fruticultura aí presente e também vai ter a produção de cereais, tá bom? Então, pessoal, assim encerra a nossa aula, né? A respeito de Canadá, tá? Outros assuntos a respeito da América anglo-saxônica, a gente vai vendo. Quando a gente realmente for falar sobre a América Latina, a gente vai fazendo uma comparação aí com a América anglo-saxônica, tá? Quando a gente for tratar aí sobre a América Latina.